Jó, do capítulo 11 ao capítulo 13. Então respondeu Zofar, o naamatita, dizendo: Não se dará resposta à multidão de palavras? Ou será justificado o homem falador? Acaso as tuas jactâncias farão calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois dizes: A minha doutrina é pura, e limpo sou aos teus olhos. Mas, na verdade, oxalá que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, pois é multiforme o seu entendimento. Sabe, pois, que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Poderás descobrir as coisas profundas de Deus, ou descobrir perfeitamente o Todo-Poderoso? Como as alturas do céu é a sua sabedoria. Que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o Seol. Que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele passar e prender alguém, e chamar a juízo, quem o poderá impedir? Pois ele conhece os homens vãos, e quando vê a iniquidade, não atentará para ela? Mas o homem vão adquirirá entendimento, quando a cria do asno montês nascer homem. Se tu preparares o teu coração, e estenderes as mãos para ele, se há iniquidade na tua mão, lança-a para longe de ti, e não deixes a perversidade habitar nas tuas tendas. Então levantarás o rosto sem mácula, e estarás firme, e não temerás. Pois tu te esquecerás da tua miséria, apenas te lembrarás dela como as águas que já passaram. E a tua vida será mais clara do que o meio-dia, a escuridão dela será como a alva. E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás ao redor de ti e repousarás seguro. Deitar-te-ás e ninguém te amedrontará. Muitos procurarão obter o teu favor, mas os olhos dos ímpios desfalecerão, e para eles não haverá refúgio. A sua esperança será o expirar. Então Jó respondeu, dizendo: Sem dúvida vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Mas eu tenho entendimento como vós, eu não vos sou inferior. Quem não sabe tais coisas como essas, sou motivo de riso para os meus amigos. Eu, que invocava a Deus, e ele me respondia, o justo e reto, servindo de irrisão. No pensamento de quem está seguro, há desprezo para a desgraça. Ela está preparada para aquele cujos pés resvalam. As tendas dos assoladores têm descanso, e os que provocam a Deus estão seguros, os que trazem o seu Deus na mão. Mas pergunta agora às alimárias, e elas te ensinarão, e às aves do céu, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te ensinará. Até os peixes do mar te declararão. Qual, dentre todas estas coisas, não sabe que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a vida de todo ser vivente, e o espírito
de todo o gênero humano. Porventura, o ouvido não prova as palavras, como o paladar prova o alimento? Com os anciãos está a sabedoria, e na longura de dias o entendimento. Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Eis que ele derriba e não se pode reedificar. Ele encerra na prisão e não se pode abrir. Ele retém as águas e elas secam. Solta-as e elas inundam a terra. Com ele está a força e a sabedoria. São dele o enganado e o enganador. Aos conselheiros leva despojados, e aos juízes faz desvairar. Solta o cinto dos reis, e lhes ata uma corda aos lombos. Aos sacerdotes leva despojados, e aos poderosos transtorna. Aos que são dignos de confiança emudece, e tira aos anciãos o discernimento. Derrama desprezo sobre os príncipes, e afrouxa o cinto dos fortes. Das trevas descobre coisas profundas, e traz para a luz a sombra da morte. Multiplica as nações e as faz perecer. Alarga as fronteiras das nações e as leva cativas. Tira o entendimento aos chefes do povo da terra, e os faz vaguear pelos desertos sem caminho. Eles andam nas trevas às apalpadelas, sem luz, e ele os faz cambalear como um ébrio. Eis que os meus olhos viram tudo isto, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. O que vós sabeis, também eu o sei. Não vos sou inferior. Mas eu falarei ao Todo-Poderoso, e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, sois forjadores de mentiras, e vós todos, médicos que não valem nada. Oxalá vos calasseis de todo, pois assim passaríeis por sábios. Ouvi agora a minha defesa, e escutai os argumentos dos meus lábios. Falareis falsamente por Deus, e por ele proferireis mentiras? Fareis aceitação da sua pessoa? Contendereis a favor de Deus? Ser-vos-ia bom se ele vos esquadrinhasse? Ou zombareis dele, como quem zomba de um homem? Certamente vos repreenderá, se em oculto vos deixardes levar de respeitos humanos. Não vos amedrontará a sua majestade? E não cairá sobre vós o seu terror? As vossas máximas são provérbios de cinza. As vossas defesas são torres de barro. Calai-vos perante mim, para que eu fale, e venha sobre mim o que vier. Tomarei a minha carne entre os meus dentes, e porei a minha vida na minha mão. Eis que ele me matará. Não tenho esperança. Contudo, defenderei os meus caminhos diante dele. Também isso será a minha salvação, pois o ímpio não virá perante ele. Ouvi atentamente as minhas palavras, e chega aos vossos ouvidos a minha declaração. Eis que já pus em ordem a minha causa, e sei que serei achado justo. Quem é o que contenderá comigo? Pois, então, me calaria e renderia o espírito. Concede-me somente duas coisas. Então, não me esconderei do teu rosto.
Desvia a tua mão para longe de mim, e não me amedronte o teu terror. Então chama tu, e eu responderei, ou eu falarei, e me responde tu. Quantas iniquidades e pecados tenho eu? Faze-me saber a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me tens por teu inimigo? Acossarás uma folha arrebatada pelo vento? E perseguirás o restolho seco? Pois escreves contra mim coisas amargas, e me fazes herdar os erros da minha mocidade. Também pões no tronco os meus pés, e observas todos os meus caminhos, e marcas um termo ao redor dos meus pés, apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome, e como um vestido, ao qual rói a traça. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.